Olá, meu nome é Fernando José Alves Nascimento. Eu tenho 35 anos, sou casado com a Vanessa Del Carmen Castro Moscoso. Nós morávamos na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, até que em 2014 nós viemos para a cidade de Valinhos, que nos acolheu de braços abertos. Uma cidade encantadora, com um povo encantador, de diversas belezas, uma cidade gostosa de se morar, e a gente é muito feliz em estar aqui nessa cidade. Trouxemos conosco o nosso filho mais velho, Rafael, e todos os nossos outros filhos, que são mais 4, além do Rafael são 5, todos eles nasceram aqui, de modo que nós, de fato, nos sentimos uma família valinhense. A maior parte dos nossos filhos estão nascendo e crescendo aqui. O próprio Rafael, meu filho mais velho, veio para cá, não tinha nem 1 ano de idade ainda. Então ele é muito mais valinhense, né? E é com esse amor, com esse afeto que eu preciso registrar aqui essa situação sobre a qual quero falar. Eu sou pai de 3 crianças com o transtorno de espectro autista, dentre eles o meu filho mais velho, Rafael. Depois eu tenho Maria Isabela, uma menina que também tem o transtorno de espectro autista, e o meu menino Daniel, também com transtorno de espectro autista. A situação sobre a qual eu quero falar aqui toca o serviço que a Prefeitura de Valinhos está oferecendo ou deveria oferecer nas redes de ensino municipais aqui na nossa cidade para atender crianças com necessidades especiais. Nós sabemos que é lei que uma criança especial, além da professora na sala de aula, ela tem direito a ter uma outra pessoa para cuidar das suas necessidades especiais. Não somente um cuidado que, por exemplo, uma babá poderia oferecer, né? Ajudar a ir ao banheiro, limpar-se, outras coisas, né? Sem desmerecer de modo algum o trabalho de uma babá. É um trabalho árduo e tem que ser uma pessoa amorosa, tem que ser uma pessoa com capacidade psíquica para isso. Babá é uma coisa importante, mas na escola é mais do que isso. Na escola, este auxiliar, esta cuidadora, esta pessoa, existe um termo, e me perdoe de não utilizar o termo correto, mas o conceito é que é importante aqui, esta pessoa precisa ser apta a, além de dar estes cuidados, que são óbvios e necessários, auxiliar essa criança no processo de aprendizado, que é diferente dos demais membros da sala de aula. Então, eu tenho uma professora dando aula para 20 e poucas crianças e dentro dessa sala de aula uma criança especial. Hoje, eles, a Secretaria de Educação, a Prefeitura, e eu acho que isso é uma realidade do Brasil, eles declinam a responsabilidade de ensinar todas as crianças, inclusive a especial, única e exclusivamente sobre o professor. E isso não é prático, isso é absurdo. O professor não tem condições de oferecer com qualidade, com tudo aquilo que o professor provavelmente gostaria de fazer, mas não tem condições de oferecer. O que está acontecendo na nossa cidade, em Valinhos? Vou usar o exemplo do meu filho, ok? O ano passado, meu filho saiu da creche e começou a frequentar a escola primária, né? Ou a pré-escola. E teve um pouquinho de dificuldades no início, nós tivemos que esperar alguns dias, mas chegou a professora auxiliar. De fato, uma professora, de fato, com formação pedagógica, foi alocada uma professora para cuidar do meu filho. E ela ficou juntos, eram 2 professoras, a professora da turma e a professora que auxiliava o Rafael, né? É lógico que as 2 interagiam, é lógico que as 2 se sentiam responsáveis pelo Rafael e nós tivemos um ano muito bom. Meu filho progrediu bastante, com dificuldades,
Teve dificuldade, sim. Teve uma situação na qual as duas estavam fazendo outra atividade e o meu filho fugiu da sala de aula e aí depois encontraram ele numa outra parte da escola. Teve essa situação. Foi arriscado? Foi arriscado. Se tivesse um portão aberto, ele teria ido embora, teria ido para a rua, né? Mas esse fato que eu estou contando aqui, em mim e na minha esposa, não causa nenhum tipo de revolta. Ele já fugiu conosco, ele já fugiu da nossa casa. Ele já saiu o portão afora e eu já saí desesperado atrás do meu filho. Eu não culpo a escola e as professoras em virtude disso. A gente sabe que essas coisas podem acontecer, né? O Jornal de Valinhos pontuou esse caso que eu contei de um modo um tanto quanto deslocado, né? A publicação de hoje, de sexta-feira agora, do Jornal de Valinhos, né? Eu e minha esposa aparecemos nossa foto lá. Eu quero fazer algumas explicações, porque a matéria é muito pequena, existem algumas afirmações um tanto quanto descontextualizadas, e eu nem culpo a jornalista que fez isso. É um desafio você ter que falar de um tema complexo, então, né, em poucas linhas. Mas eu gostaria de vir com essa explicação aqui, né? Aconteceu isso no ano passado? Sim, mas as vitórias foram muito maiores. O nosso problema não tem a ver com 2018, nosso problema tem a ver com 2019. Aconteceu o seguinte, a prefeitura abriu licitação, uma empresa ganhou essa licitação, as aulas começaram, se não me engano, no dia 6 de fevereiro, 6 ou 4 de fevereiro, e o meu filho, quando chegou, as aulas iniciaram, não tinha nenhuma auxiliar lá e a gente não mandou o nosso filho até que essa auxiliar aparecesse. Algumas pessoas, a diretoria da escola chegou a entrar em contato com a minha esposa, perguntando, né, do Rafael, e a gente fazendo contato diário com a Secretaria de Educação, e eles não tinham, de fato, nenhuma resposta. A diretora chegou a dizer, manda o Rafael assim mesmo. Nós conhecemos o Rafael, ele é um querido, ele é um menino bom. E isso, vocês me perdoem, mas isso causa em nós uma certa revolta. Eu sei que o meu filho é bom. Meu filho não é mau. A questão não é bondade ou maldade, a questão é a necessidade especial. E mesmo ele contando com duas professoras amorosas, queridas, uma escola que o ama, aconteceu dele fugir, acontecia situações nas quais ele fazia suas necessidades na roupa, fazia bagunça no banheiro, porque ele tem necessidades especiais. Então, soa, me perdoem a sinceridade, mas soa até um tanto quanto irresponsável a escola chamar para si sem ter as condições de fato oferecer um cuidado, entende? Quando eu procurei a Secretaria de Educação, eu fui lá e sentei na mesa com um grupo pedagógico que cuida de crianças especiais, foi uma conversa bastante amena. Eu costumo ser uma pessoa educada, né? Então nós tivemos uma conversa amena, mas mais uma vez eu tive que ouvir essa colocação. E ouvir a colocação de um modo que até na hora me chateou, né? Porque a conversa foi mais ou menos assim, mas pai, você não vai querer que o seu filho fique para o resto da sua vida dependente de alguém. Ele tem que ter independência, né? Então é importante que ele vá para a escola mesmo sem cuidadora. E a outra pedagoga que estava do meu lado, é isso mesmo. E eu comecei a dizer para elas o seguinte, falei assim, olha, vocês me perdoem, mas eu acredito que existe dentro da pedagogia processos que precisam ser respeitados. Não tem outra coisa que eu queira mais na minha vida do que olhar para o meu filho no futuro e vê-lo independente, vê-lo vivendo a sua própria vida, sendo protagonista da sua própria história. É isso que eu quero do meu filho Rafael. De fato é isso que eu quero. Agora, nós precisamos respeitar o processo. Neste momento, o que está acontecendo é o seguinte, ele precisa de ajuda. E a Secretaria de Educação tem o dever de prestar isso, porque faz parte da responsabilidade de vocês. A questão é a seguinte, no dia 14 de março, entraram em contato conosco, depois de muita insistência, entraram em contato conosco, dizendo, olha, pai, mãe, chegou a cuidadora.
Ela vai ficar com o filho de vocês. Eu e minha esposa pegamos o Rafael, fomos cedo lá para a escola para conhecer a cuidadora. Gente, a cuidadora durou um dia. Um dia. No final do dia, ela simplesmente comunicou à escola: olha, eu sinto muita dor nas costas, eu não sabia que a criança era assim, não sabia que a situação era essa, não venho mais. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, meu filho foi mandado para a escola não nos comunicou que ele estava assim, a cuidadora. E soubemos, né, que sem cuidadora, houve um momento no qual meu filho fez necessidades nas suas calças, né? E a professora percebeu porque ele começou a feder dentro da sala. Então, o meu menino de 5 anos, fedendo no meio de outras crianças. Vocês estão entendendo? Eu não consigo transmitir para vocês a dor que isso causa. Eu não consigo transmitir. Mas eu queria que ficasse registrado isso. Depois isso nos foi comunicado na segunda-feira, porque a minha esposa escreveu na agenda alguns recados para a cuidadora, e aí recebeu a resposta: a cuidadora não está mais. Ué, mas como assim? Ninguém nos avisou, nada aconteceu? Ai, gente. Resultado, fui até a Secretaria de Educação, como já havia falado, tivemos essas conversas, tentaram dizer para mim que, no fundo, eu não podia ser tão controlador, tão cerceador do meu filho, né? Que talvez ele não precisasse mesmo de uma cuidadora, ou seja, eles tentaram se eximir um pouco mais, aí eu apertei, logicamente, e veio a segunda conversa grave. A conversa é a seguinte: a prefeitura contratou uma empresa, abriu licitação e uma empresa ganhou essa licitação. São 120 cuidadores para serem enviados para a rede. Ok, maravilha. 120. Estão tendo problemas. Eu não sou o único que está tendo problema. Então, existem outros pais, existem outras crianças com a mesma situação. Perfeito. Só que quando a gente vai e pergunta a respeito da responsabilidade, o que nós ouvimos é o seguinte: a responsabilidade é da empresa. Os cuidadores foram selecionados pela empresa e enviados pela empresa. Gente, reflete comigo. Eu tenho um estabelecimento, ok? Eu tenho um estabelecimento comercial. Você entra no meu estabelecimento comercial. Meu estabelecimento está sujo. Aí você chega para mim e fala assim: olha, fui utilizar o banheiro aqui, tá uma sujeira. Aí eu digo para você assim: não fala comigo. A responsabilidade não é minha. A responsabilidade é da faxineira que eu contratei. É ridículo, né? A responsabilidade é do dono do estabelecimento. O cliente vem e reclama comigo. A faxineira, ele não precisa nem saber o nome dela. Não precisa nem saber da existência dela nesse sentido. Sou eu que sou responsável. Então, eu vou dialogar e vou resolver. E quando os pais vierem, quando os clientes vierem falar comigo, eu não vou me eximir e jogar a responsabilidade em cima da faxineira. Eu vou assumir a responsabilidade. E vou dizer: olha, é isso, isso e isso. Eu não preciso saber o nome da empresa, eu não preciso saber o dono da empresa, eu não preciso saber nada a respeito dessa empresa. A responsabilidade é da prefeitura, a responsabilidade é da Secretaria de Educação. Por favor, não se eximam. Por favor, não decline a responsabilidade em cima dessa empresa que ganhou licitação para prestar um serviço para vocês. Vocês estão entendendo? Essa é a questão. Muito bem. Outra coisa muito grave. Sob que critérios esses cuidadores são chamados para trabalhar? Existe critério? Eu vou dizer para vocês o seguinte: isso eu ouvi na Secretaria de Educação. Sabe o que eles estão pedindo para a pessoa poder trabalhar com crianças especiais nas redes? Ensino médio. Ponto. Tem ensino médio? Está valendo. Pode vir. E digo mais: a cuidadora que ficou com meu filho alegou problema de coluna depois de um dia trabalhando com ele. Minha pergunta: e o exame médico admissional? Foi feito?
Ela foi aprovada num exame médico admissional para poder trabalhar? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa mulher foi examinada psicologicamente? Gente, o que impede de uma pessoa desequilibrada, só porque tem ensino médio, estar cuidando de crianças dentro da rede de ensino de Valinhos? O que impede de uma mulher desequilibrada, que leva uma criança especial para dentro do banheiro para ajudá-la com necessidades, lá onde ninguém vê, essa criança faz uma birra, porque é a coisa mais normal do mundo, e uma desequilibrada estapear uma criança dentro do banheiro? O que impede? Nada. Nada. Vocês estão entendendo? Eu registro aqui a tristeza e um pouco de revolta de um pai. E eu tenho certeza que minha voz faz ecoar a voz de muitos pais. Muitos pais. A Prefeitura de Valinhos, há anos atrás, possuía um convênio com um instituto em Campinas. Eu não vou dizer o nome desse instituto. Eu visitei esse instituto com a minha esposa. Um instituto para crianças especiais, desenvolvido para ajudar essas crianças. Chegamos lá, vimos um ambiente lindo, um sonho. Além do ensino normal, música, natação, diversos esportes, tudo para poder desenvolver as necessidades, né, as habilidades motoras, para desenvolver a sociabilidade, enfim, uma série de campos do saber que eram ali contemplados. Quando eu falei que era de Valinhos, a diretora sorriu e falou assim: não, nós temos um convênio com Valinhos. É melhor você ir através desse convênio. O que aconteceu? Os professores de Valinhos, os pedagogas de Valinhos, se juntaram em reunião diversas vezes e decidiram que esse contrato com essa instituição de Campinas deveria ser rompido. Rompido porque são altos custos para os cofres municipais, mas, sobretudo, rompido porque esse estilo de escola segrega as crianças. A palavra-chave para eles é a palavra inclusão. Entendeu? A criança com necessidades especiais precisa de inclusão. O que significa inclusão para eles? Colocar a criança com necessidades especiais no meio das outras crianças. Se essa criança está aprendendo ou não, se o profissional que está do lado dessa criança é capacitado ou não, não interessa. Importa a inclusão social, né? Essa pedagogia que nos últimos 50 anos tem predominado sobre o ensino do Brasil. Vocês me perdoam, vocês não estão falando com um idiota aqui, ok? Eu tenho formação em artes liberais, eu tenho formação em filosofia. Eu não estou falando bobeira, eu sei daquilo que eu estou falando. Eu tenho convicções a esse respeito, estudos a esse respeito. E essa redução da educação a categorias meramente sociais, sabe, de exclusão e inclusão, sabe, onde você fica segmentando a sociedade e você fica, sabe, apartando. As crianças com necessidades especiais são um gueto, e aí nós temos que sabe, que causar esse choque. Para com isso, para. A questão aqui é a seguinte: necessidades especiais que precisam ser visitadas para que, então, as crianças consigam, no mesmo nível de aprendizado, habitar uma sala de aula. Eu não posso ter numa sala de aula uma criança de primeira série com uma criança de oitava série. Nós temos nos interiores, né, do Brasil, essas escolas onde fica alunos da primeira série, alunos da segunda série, alunos da terceira série, alunos da quarta série, né? Você há de convir comigo que isso é uma necessidade extrema de falta de professores, né? Mas não é o ideal.
Não é o ideal. A situação é essa. Não tem solução. Sempre que a gente conversa, a responsabilidade é declinada para a empresa que ganhou a licitação. Eram para ser 120 crianças, parece que tem 50 sendo atendidas. Isso foi o que eles alegaram para o Jornal de Valinhos. Tá? Eu, mesmo assim, agradeço a escola do Rafael, a professora do Rafael atual, que é uma guerreira, porque ela está sozinha. Né? Duvido que a Prefeitura de Valinhos tenha dado capacitação para ela conhecer o método ABA, que é o método mais eficaz para ajudar crianças com transtorno de espectro autista. Duvido que, de fato, isso tenha ocorrido. Né? E fica aqui o meu registro e o pedido de que a gente faça alguma coisa. Não sei, de fato, o que vai ser da educação de Valinhos nos próximos anos. Mas eu acho que a sociedade precisa agir. Muito obrigado.